Brasil. E para falar dessa e de outras notícias, vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Frederico Nobre, analista da Warren. Frederico, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Bom, prazer, Carlos, obrigado aí pelo convite, prazer conversar aqui com vocês da BMC, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Vamos embora, bastante coisa para falar. Vamos lá, Frederico. Eu não estou te ouvindo, tem algum problema técnico aqui, mas eu vou fazer a pergunta, depois a gente arruma nosso problema. Eu estou vendo que o seu microfone está funcionando, é um problema técnico que eu tenho aqui. Mas, Frederico, então, primeira pergunta genérica. O que você está achando, então, nesse mercado de hoje, primeiro dia de alta no Ibovespa, após várias sessões de queda, e qual que é a sua percepção para os próximos meses, né? O que vocês estão vendo aí nos próximos meses para o Ibovespa? Então vamos lá, falando do Ibovespa, eu acredito que assim, a gente viu uma primeira pernada aqui do Ibov, do índice, né? Isso foi muito puxado por uma melhoria aqui nas expectativas quando a gente olha aqui para o cenário macroeconômico no Brasil. Então a gente teve aqui alguns fatores que contribuíram nesse sentido. Acho que o primeiro fator que a gente pode elencar aqui recentemente, né, foi a questão da manutenção da meta de inflação. Acho que esse era um risco que o mercado reconhecia como um risco possível, né, da gente ter uma mudança na meta de inflação. Então, a manutenção da meta de inflação foi positiva nesse sentido. A gente está vendo uma desinflação, apesar de ontem a parte de serviços da inflação ter sido um pouquinho ruim no qualitativo. A gente está vendo esse processo de desinflação aos poucos. Fora isso, do lado fiscal, nós também tivemos algumas medidas relevantes, né? Teve a aprovação do arcabouço e teve também a questão da reforma tributária, que apesar de a gente não ter ainda uma definição completa sobre ela, a gente pôde observar uma tendência ali de simplificação, né? Eu acho que isso é positivo aí para a gente reduzir o custo do Brasil e aumentar o PIB potencial. Então, tudo isso contribuiu no ponto de vista macroeconômico, né, para a gente ter uma melhora nas expectativas, uma redução do prêmio de risco aqui no Brasil e, naturalmente, uma apreciação dos ativos de risco, que a gente está falando aí de câmbio, de bolsa, de fundos imobiliários, né? E quando a gente olha para o Ibovespa especificamente, o que está, de certa forma, travando a performance é a parte de commodities, né? Então, a gente está vendo uma desaceleração grande de commodities. A Petrobras andou na contramão até aqui, então a Petrobras andando super bem esse ano, uma alta aí de mais de aproximadamente 45%, enquanto ali a parte de materiais básicos e outras commodities andando muito mal, né? Então, vale ressaltar isso, porque hoje, quando a gente olha para o Ibov, 35% do Ibov é commodities, né? E a parte que está andando é justamente a parte ex-commodities mais Petrobras. Então, hoje aqui olhando para o horizonte aí do segundo semestre, acho que as perspectivas ainda são positivas, acho que ainda tem mais espaço para a gente andar, tem um espaço ali para a gente ver uma expansão de múltiplos, né, olhando para o índice da Bolsa. E quando eu falo de expansão de múltiplos, né, hoje a gente olhando para o cenário de preços, né, os valuations ainda são atrativos, embora a margem de segurança ela tenha diminuído um pouco, né, a gente não está vendo mais a bolsa 97, 100 mil pontos, mas ainda assim você tem muitas empresas descontadas, empresas que tendem a performar melhor quando a gente começar ali o início de ciclo de queda nos juros, que tem tudo para acontecer já agora no mês de agosto, na próxima reunião do Copom. Então, com isso, assim, dito isso, acho que as perspectivas elas são favoráveis. A gente tem um target aqui para o final do ano de 129 mil pontos para a Bolsa, né? Então tem uma relativa margem de segurança. Acho que a gente vê o mercado ainda tecnicamente leve, né? Então, olhando para as posições dos fundos de investimentos, a gente ainda tem uma posição em equities bem pequena, nos fundos multimercados, nos fundos de ações ainda carregando muito caixa. Os resgates, né, eles começaram a diminuir, né, mas acho que ainda está bem longe aí da gente ver um fluxo positivo, né, ainda está faltando o institucional entrar mais forte, a gente ainda pode ver um fluxo de investimento estrangeiro entrando aqui, e como eu mencionei, esses aspectos macro eles são relevantes nesse sentido, trazendo um pouco mais de confiabilidade. Então, por mais que o mercado tenha andado esse ano, acho que ainda está tecnicamente leve, a gente ainda tem algum espaço aí para ver o Ibovespa andando. Perfeito. Agora, só para terminar esse ponto, eu queria só complementar
telegraficamente, vocês acham que o Bovespa vai andar, mesmo sim com corte de juros que já se espera vai acontecer na próxima reunião do Copom em agosto, próximas também no segundo semestre? A previsão para o final do ano é 12% de juros aqui no Brasil. Continua sendo um juro muito alto. Mesmo assim, vocês acham que a Ibovespa vai andar? Os múltiplos vão apresentar resultados positivos, são atrativos para os investidores? Ou vocês estão sendo otimistas demais, entre aspas? Então, eu acho que assim, é muito difícil, né, prever no curto prazo, até mesmo assim no médio prazo, olhando daqui até o final do ano, o que vai acontecer, né? A gente entende que hoje existe um certo conforto nos níveis de preço, né, o que justifica ali uma posição talvez um pouco acima da estrutural, olhando para a Bolsa no Brasil, né? Pelo menos é isso que a gente vem fazendo aqui nos nossos portfólios na Warren, né, nas carteiras administradas, nos fundos. Então, a gente está, de certa forma, ali razoavelmente otimista olhando para o Brasil. Acho que como eu disse, né, o cenário ele melhorou. Acho que é importante reconhecer isso, né? A gente carregava um grau de pessimismo muito grande, principalmente ali depois das eleições do ano passado para cá e no primeiro trimestre desse ano. Acredito que todos esses fatores que eu mencionei, né, aprovação do arcabouço, reforma tributária, manutenção da meta de inflação, né, o Banco Central continuando a atuar de forma independente, tudo isso contribuiu para que a gente visse uma redução no prêmio de risco e os ativos começassem a andar, né? Falando de juros, né, claramente esse ano a gente ainda vai ver as empresas sofrendo, né? Então, por mais que a gente veja uma Selic ali terminal esse ano, né, na casa de 12%, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Enfim, a gente mesmo assim vai ver as empresas sendo bastante oneradas por esses juros da dívida, né? Isso não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, então até de fato os resultados melhorarem das empresas, a gente vai ter que esperar aí pelo menos mais uns 3 trimestres, talvez 4 trimestres, para que de fato essa melhora no componente taxa de desconto, taxa de juros, seja refletida nos resultados, tá? No entanto, assim, o mercado sempre antecipa, né? E olhando historicamente, quando a gente estava próximo desses ciclos de queda de juros, né, em diversas ocasiões, nos últimos ciclos econômicos, a gente viu o mercado de renda variável no Brasil performando bem, né? Então, pensando no horizonte ali um pouco mais longo, né, de 12, 18, 24 meses, a gente entende sim que a alocação em bolsa ela faz sentido, e talvez ali um percentual um pouco acima do que seria o estrutural na carteira do investidor que tem esse perfil de risco para estar alocado em bolsa. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de setores. Não sei se você, Federico, quer comentar um pouco as notícias de hoje, porque hoje protagonistas foram Azul e JBS do noticiário, né? JBS por essa dupla listagem e a Azul por essa questão da emissão de dívida, né? A Azul está entre as piores do dia, a JBS está entre as maiores do dia. Mas antes de fazer a pergunta, eu preciso chamar um rápido intervalo, então fica com a gente, Federico, que já voltamos. 2 minutinhos e continuamos o nosso papo com o economista, com o analista da Warren sobre o andamento da Bolsa. Hoje, Federico Nobre está conosco, então não saia daí, porque ainda temos mais notícias e análise para você. 2 minutinhos, estamos de volta. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho.
E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Vortex. Beyond. PMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC, 4 horas e 33 minutos e 27 segundos nesse momento. Ibovespa que está terminando o pregão em alta, 0,62%, 117.943 pontos. JBS continua sendo a mais alta do dia, a maior alta do dia, 8,82%. O Grupo Pão de Açúcar perde 5,64%, é a pior do dia. Então, voltando a falar com o nosso primeiro convidado de hoje, o Frederico Nobre, analista da Warren. Frederico, então, só para a gente dar um posicionamento sobre as principais notícias de hoje, né? JBS quer se listar nos Estados Unidos também e a Azul, que está emitindo dívida, e o mercado, evidentemente, não gostou, está entre as piores quedas do dia. Não sei se a gente pode comentar um pouco sobre essa questão da JBS. O que vocês acharam aí na Warren dessa decisão da empresa de se listar, essa dupla listagem, Brasil e Nova York? Olha, acho que é uma decisão que faz bastante sentido, né? Acho que a JBS ela já é tratada como um global equity, né? Podemos dizer assim, uma ação global já há bastante tempo, né? Os movimentos de oscilação da empresa eles se dão dessa forma. Você vê que, de certa forma, ela é bem descorrelacionada aqui do índice e se aproxima muito de empresas de proteína lá de fora, né? Então, acho que esse movimento faz muito sentido. Acho que é uma decisão correta aí da equipe da JBS, em especial ali do Guilherme, o CFO. Então, acredito que é um movimento bem positivo e que pode sim ajudar a empresa a se recuperar. A JBS que viveu um ciclo muito favorável ali em 2021, principalmente início de 2022, com o ciclo do boi a favor, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, a empresa ela tem um trigger que é importante ser monitorado, que é a margem de bovinos nos Estados Unidos. Quando essa margem ela se expande, a empresa ela tende a ter uma performance muito positiva. Quando essa margem contrai, a performance da JBS ela é prejudicada. Mas é uma empresa que é muito rica em termos de diversificação, a maior empresa de proteínas do mundo, né? Uma empresa que atua no segmento de bovino, no segmento de suíno, na parte de frangos, também vem expandindo suas operações ali na parte de peixes, né? Enfim, tem operação no mundo inteiro, então tem uma capacidade de crescimento, uma capacidade de geração de caixa. A empresa sofreu bastante no último trimestre, onde a gente teve problemas relacionados aí à questão de capital de giro, enfim, até o próprio preço das commodities, mas entendemos que é uma boa empresa, né? A gente entende que também nesse momento a JBS está descontada, e aí acho que esse movimento faz bastante sentido e sim, a empresa ela pode ter uma expansão de múltiplos aí pensando nas suas concorrentes globais que são listadas lá fora, e isso facilita também o investimento do investidor institucional estrangeiro, tá? Então vejo com bons olhos essa tentativa. Mas só para a gente, não sei se você lembra, para a gente dar uma contextualizada, não sei se você lembra um tempo atrás, acho que foi uns 4 ou 5 anos atrás, a JBS tentou se listar também na Bolsa... se listar não, tentou mudar a sua sede legal para a Irlanda, né, para pagar menos impostos. Algo que foi vetado pelo BNDES, porque a JBS recebeu empréstimos bilionários pelo BNDES com juros subsidiado, com o qual pôde comprar concorrentes Brasil e fora do Brasil, e o BNDES colocou seu veto para que a JBS fizesse isso. Agora, nessa operação estamos vendo que está uma criação de um novo instrumento para
essa emissão dessas ações listadas no Brasil e nos Estados Unidos, um veículo criado na Holanda e não mais no Brasil. Holanda também que é um paraíso fiscal. Você não acha que a JBS está tentando, mais do que captar recursos, né, como se fala, destravar valor com os recursos oriundos, né, da Bolsa Americana, está tentando pagar menos impostos, progressivamente indo para mercados onde a pressão tributária é menor? Não é uma estratégia da JBS para tentar se retirar do ponto de vista jurídico, né, tributário do mercado brasileiro? Olha, acho que é uma estratégia que faz sentido, né? E pensando nessa lógica tributária, certamente a empresa está vendo benefícios para tentar fazer esse movimento, né? No caso do BNDES, eu acho que assim, o BNDES ele não é mais o mesmo BNDES que a gente viu lá atrás, né? Uma política de campeões nacionais, que a gente pode chamar dessa forma, do qual a JBS, inclusive, foi uma grande beneficiada, né? Acho que a JBS não é de hoje que tem essa relação bem próxima ali com o governo. Enfim, eles participaram, inclusive, dessa comitiva recentemente que a gente viu ali para a China e etc. Então, assim, isso não é novidade. Acho que a JBS, esse movimento ele faz sentido e certamente tem um benefício tributário nesse processo, né? Agora, em termos de alíquota e números, acho que é difícil de afirmar qualquer coisa aí nesse momento. Claro, claro. E no caso da Azul, o que vocês estão achando da empresa como um todo? A Azul teve uma fortíssima valorização desde o começo do ano. Se a gente pegar aqui a ação da Azul, ela basicamente dobrou de valor, né, desde o começo do ano. Deixa eu pegar aqui o andamento, 81,94% de valorização desde o dia 1º de janeiro, mas já chegou a 104%. O que vocês estão achando da Azul como um todo e desta operação de emissão de dívida que eles chegaram a 700 milhões de reais lá fora? De dólares, perdão, lá fora. Então, é muito difícil empresas de companhia aérea, né? Assim, acho que a Azul ela não é a primeira que passa por algum tipo de dificuldade financeira e tem que se financiar o tempo inteiro, emitir novas dívidas, fazer rolagem de dívidas antigas. Isso é algo que está inerente ao setor como um todo, né? Então, a gente prefere, na maioria das vezes, ficar de fora desse setor, por mais que você tenha momentos, né, onde esses papéis se valorizem de uma forma bem intensa, né, como a gente está vendo aí ao longo desse ano. São empresas mais cíclicas, né? Então você tem um driver aí também relacionado a preço de commodity, que é o principal custo da companhia, que é o jet fuel, né? O combustível de aviação, que é um derivado do petróleo. Então, preço de petróleo impacta, preço do câmbio impacta, né? Então a gente viu um ambiente mais favorável nesse sentido, o que justifica essa alta aí olhando para esse ano, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma tese de alto risco, né? Uma tese extremamente volátil. A gente entende que você tem companhias com um perfil ali um pouco mais atrativo para se investir. Olhando historicamente, né, são N empresas aéreas que quebraram. Esse é um business que eu particularmente prefiro ficar de fora, porque você tem uma série de variáveis que podem impactar muito os resultados, como o preço de commodity, né, do petróleo que eu mencionei, a variação cambial. Você tem custos trabalhistas muito altos, né? Enfim, processos. Quem está assistindo aí, não sei, provavelmente, se nunca processou uma companhia aérea, né? Conhece alguém que já processou uma companhia aérea. Hoje em dia você tem até aplicativo para você entrar lá que faz o processo para você de companhia aérea. Então, assim, qualquer tipo de problema, a companhia ela tem que arcar com esse custo. Então, é um business altamente regulado, com margens apertadas, onde você tem muitos triggers que podem se tornar triggers negativos e uma pressão ali do ponto de vista jurídico, né, que pode atrapalhar bastante. Então, e empresas que precisam ser intensivas em capital, que têm um endividamento muito alto, né, e uma margem volátil e que costuma ser apertada. Então, eu prefiro ficar de fora, por mais que muitas vezes a gente veja situações como essa. Então, esse ano, a Azul, o Gol, se valorizando pra caramba. Se a gente for pegar ali o filme, não a foto, né, essa é a foto aí dos últimos 6, 7 meses, mas se a gente for pegar o filme ali dos últimos 3 anos, a história é bem diferente, né? Então, eu prefiro não ficar tentando acertar esse timing e procurar empresas mais sólidas, boas empresas para investir aí com uma ótica de um prazo um pouco mais dilatado ali, de médio e longo prazo.
em termos de alocação. Perfeito. Sim, sim. Agora, falando um pouco do prazo dilatado, né? A gente estava falando da possível redução dos juros até o final do ano. Um dos setores que deveria se beneficiar é o setor do varejo, né? Que está sofrendo muito. Lembramos as dezenas de ligações que a presidente do Conselho da Magazine Luiza, né? Luiza Trajano, fez para o presidente do Banco Central, o Campos Neto, pedindo, pelo amor de Deus, para baixar juros, como se fossem juros uma alavanca, né? Que ele tem na mesa para baixar no bem entender. Isso não funciona assim, mas evidentemente ninguém explicou para ela. Mas dito isso, mesmo assim, mesmo com essa perspectiva de juros que estão caindo, ou que deveriam cair, estamos vendo o setor de varejo sofrendo e muito nos últimos pregões. Hoje, a pior do dia é o Grupo Pão de Açúcar, que tem também suas razões próprias, mas também Magazine Luiza e Via não estão brilhando na bolsa. Qual é a visão de vocês da Warren no setor de varejo como um todo? Bom, excelente pergunta também, Carlos. Acho que assim, olhando para o setor de varejo como um todo, né, é importante separar o joio do trigo, né? Então, essa história de que o varejo todo vai subir porque a taxa de juros vai cair, não necessariamente é uma verdade, e você tem ali empresas que estão mega alavancadas, empresas que têm problemas ali no micro, problema de gestão, e empresas que estão redondas e que é uma questão realmente do ciclo econômico, né? Então, é claro que o ciclo impacta todas as empresas de varejo de uma forma geral, então variáveis como juros, PIB, inflação, tudo isso tem um peso, maior até para empresas de varejo do que para outras empresas, né, menos cíclicas, de setores como financeiro, né, energia e por aí vai, mas a nossa perspectiva de uma forma geral é positiva. A gente tem uma preferência hoje por ativos, né, high grade, de alta qualidade, né? Então, olhando para o setor de varejo ali, claramente acho que a gente vê 3 empresas ali do varejo mais discricionário, digamos assim, que parecem estar relativamente descontadas e que têm uma oportunidade legal. Estou falando aí de Renner, Soma e Arezzo. São empresas de alta qualidade que atendem público A, B, né, que têm margens ali acima das médias do setor e que estão negociadas com múltiplos bem descontados em relação tanto às médias históricas quanto à média do setor. Então, olhando para isso, assim, a gente tem uma preferência por esses ativos de alta qualidade em detrimento de empresas que ou estão muito alavancadas ou que necessitam de um crescimento exponencial nos próximos anos para justificar os níveis de preço atuais, tá? Então, teses sólidas, teses de empresas consolidadas que estão passando por um momento ruim pela questão do ciclo econômico e que tendem a se recuperar e que já provaram isso, passando por outros ciclos econômicos tão ruins ou piores do que esse. Então, essa é a nossa preferência hoje, mas a gente mantém uma visão relativamente otimista, tá? Olhando para o varejo atualmente, pensando aí no ciclo de queda de juros, com atividade ainda aquecida aqui no Brasil. Então, a gente está vendo aí revisões nas projeções do PIB para cima, inflação para baixo, né? A gente deve ver com o início do cenário de queda de juros uma melhora na confiança do consumidor. Então, tudo isso tende a impactar positivamente para as empresas do varejo, mas, como eu disse, é importante separar ali as empresas de qualidade daquelas que podem ser uma value trap, né? Uma armadilha. Então, hoje, olhando para isso, assim, me parece que há uma preferência não só da Warren aqui, mas do mercado como um todo, por empresas que tenham esse histórico consistente de entrega de resultados, por mais que talvez o desconto ele não seja tão grande quanto outros cases que ainda precisam se provar, a margem de segurança ela segue bem atrativa e interessante, então eu prefiro trabalhar dessa forma. Claro, claro. Só terminando, Federico, só um último ponto também, você falou de empresas resilientes com entrega de resultado consistente e margem de segurança. Obviamente, imediatamente, setor elétrico e bancos, né? O que vocês estão achando desses dois setores? Setor elétrico também com essas mudanças, né? Esses leilões que aconteceram, fechamento de capital da Energias do Brasil, que acabou de terminar após o leilão na terça-feira. Eletrobras também no olho do furacão, o governo quer reverter a privatização e, ao mesmo tempo, os bancos que sofreram e ainda estão sofrendo com a inadimplência que está subindo, mas, ao mesmo tempo, estão apresentando resultados consideráveis e alguns bancos, até públicos, como o Banco do Brasil, estão distribuindo dividendos como se não houvesse amanhã, né? Então, o que vocês estão vendo na Warren nesses dois setores, bancos e setor elétrico? Boa. Então, falando sobre o setor elétrico primeiro, né, até a EDP era um papel que a gente carregava aqui nas carteiras, nos fundos, e uma notícia aí que para o investidor é uma notícia relativamente ruim, né, mas é mais um sintoma de que a bolsa está atrativa. Então,
a empresa optar por fazer essa recompra, fazer essa oferta pública, né, de aquisição das ações e deixar de ser listada, isso para a gente é mais um indicativo de que os preços eles estão atrativos, né? Então, para a empresa fazer isso, significa que eles estão enxergando que está relativamente barato, né? A gente tinha uma visão parecida, né? Então a gente carregava a EDP e é uma grande perda aí para a nossa bolsa, porque era uma empresa excelente, que tinha uma atuação diversificada, que já tinha esse histórico consistente que eu mencionei aqui. Então, era uma excelente alternativa de investimento aí dentro do setor elétrico, né? Então, acho que isso é uma perda, mas é um sintoma de que a bolsa ela segue atrativa. Olhando para o setor elétrico como um todo, acho que os valuations eles estão no preço, né? Estão relativamente no preço. Então, hoje a gente encontra menos margem de segurança para as empresas do setor, né? Falando de Engie, Taesa, né? Copel, acho que é a nossa principal aposta hoje, porque é uma empresa que está em vias aí de ser privatizada, que tem bastante potencial para destravar valor. Mas olhando para as empresas do setor elétrico, acho que tem excelentes empresas, como o caso de Taesa, Engie, mas que hoje estão mais ou menos no preço que a gente considera justo aqui. Então, é muito mais um play, uma tese de dividendos, né, do que uma tese de retorno patrimonial, pelo menos na nossa concepção aqui, né? Então, excelentes empresas, mas que os valuations eles já, de certa forma, convergiram para o que a gente entende que seria um preço razoavelmente justo para uma tese de dividendos, para o portfólio de dividendos pode fazer bastante sentido, né? E, por outro lado, a gente vê outras teses como Equatorial, como Energisa, que tem um potencial de crescimento interessante aí, olhando para frente, mas que devem pagar menos dividendos também. Então, o investidor ele tem que, de certa forma, balancear isso e entender o papel dessas empresas dentro do portfólio, né? E aí, passando para os bancos, né? Hoje o nosso preferido aí dentre os bancões é o Bradesco, né? O Bradesco sofreu muito no final do terceiro tri do ano passado. A gente tem uma posição ali desde esse momento, quando o Bradesco despencou ali os 20% aproximadamente, uma das maiores quedas da história do Bradesco ali depois do resultado do terceiro trimestre do ano passado. A gente foi montando posição na Warren e as ações do banco ainda seguem atrativas na nossa concepção. Hoje a nossa maior posição é dentro do setor financeiro e a gente entende que tem algum espaço ali para convergir os múltiplos do Bradesco ali bem próximos ao que a gente vê como uma média histórica, né? Então, o banco ele apresentou resultados realmente muito ruins no terceiro tri e no quarto tri do ano passado, mas o evento de Americanas foi totalmente provisionado, né? Ao contrário do Banco do Brasil, por exemplo, e fora isso, a gente teve o banco ele secou a concessão de crédito, então eu entendo que o management errou um pouco, acelerou demais essa concessão de crédito no final de 2021, início de 2022, e acabou que o banco pagou o preço através da inadimplência, do aumento da provisão de devedores duvidosos, né? Foi justamente o movimento oposto ao que fez o Itaú. Então, o Itaú ele segurou um pouco mais a torneira, né, e foi um pouco mais conservador, entendendo o momento do ciclo de crédito lá atrás, e por conta disso também apresentou resultados muito melhores e acho que cada vez essa distância do Itaú para os outros grandes bancos ela tende a aumentar ao longo do tempo, né, e não diminuir, porque o Itaú ele é o melhor player, ele é o best in class, mas aí olhando em termos de preço e olhando em termos de ciclo, nesse momento a gente prefere o Bradesco porque está mais descontado e porque no ambiente de queda de juros ele tende a ser o bancão que mais se beneficia, tá? Então a gente hoje tem essa preferência aí pelo Bradesco olhando para os bancões, e o Banco do Brasil ele realmente estava muito descontado, e depois agora ele já vai convergindo para um preço relativamente justo aqui também na nossa concepção. Eu entendo que esses resultados recordes do Banco do Brasil que a gente viu ali ao longo dos últimos trimestres, eles tendem a arrefecer, pensando aí no horizonte do terceiro tri em diante desse ano, tá? Então, acho que o Banco do Brasil ele está um pouco atrasado em relação ao que a gente viu ali nos outros grandes bancos, e já a gente deve ver isso também nos resultados. Então, a nossa preferência aqui é o Bradesco, e aí dentre os bancos menores, né, a nossa grande aposta aqui é o Banco ABC, então um banco que
é um banco que hoje é negociado com desconto em relação ao valor patrimonial. Então, o banco aí que está negociado a 0,7, 0,8 vezes o book, né? Então, abaixo do valor patrimonial. Você compra um banco que cresce a carteira de crédito, que tem uma rentabilidade atrativa acima do custo de capital e que é negociado abaixo do valor do book, né? Então, hoje, a nossa grande aposta aí do setor financeiro, olhando para bancos e olhando para empresas ali com menor valor de capitalização e que tem potencial de crescimento acelerado, seria o Banco ABC, tá? Então, hoje, nosso posicionamento é esse, né? A maior posição Bradesco, Itaú, como ainda é o best in class, ainda temos também posição, e o ABC sendo a nossa aposta aí de crescimento. Ótimo, ótimo. O ABC também, eu sou bastante fã, então, tenho até na minha carteira pessoal, então, ótimo banco também, gosto bastante. Frederico, muito obrigado por sua participação. Teria 1 milhão de outras perguntas para te fazer, mas vamos deixar então para próximas ocasiões para falar mais do mercado. Frederico Nobre, analista da Warren, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Carlos. Prazer, até a próxima. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Valeu, um grande abraço. Até mais, muito obrigado. E deixa eu ver se já temos o nosso...